hidrocarbonetos de cadeias abertas e ramificadas. Vou começar a nomenclatura dos ramificados com cadeias saturadas. Tá? O procedimento é o seguinte: primeiro, escolher a cadeia principal, que é a maior sequência carbônica. Quando existir duas sequências ou mais iguais, a principal é a que apresenta o maior número de radicais. Segundo, numerar a sequência principal pela extremidade mais próxima dos radicais, de forma que a numeração deve sempre apresentar os menores números possíveis. Terceiro, organizar o nome, organizar a nomenclatura. Escrever o nome dos radicais com sua numeração. O radical que é escrito primeiro é o com o menor número de carbonos, chamada de regra de complexidade, ou pela ordem alfabética do nome dos radicais. Essa é a mais utilizada. Separar o número do nome através do hífen e o número do outro por vírgula. E, por fim, escrever o nome da cadeia principal. Então, exemplos de cadeias saturadas. Eu tenho, como podemos visualizar na tela, a cadeia CH3 simples, CH, CH3, CH2, CH2 e CH3. A cadeia principal é a sequência que tem 5 carbonos. O que fica fora dessa cadeia principal, como podemos observar na tela, é o radical CH3. A nomenclatura da cadeia principal, raiz mais ano. A nomenclatura do radical, raiz mais il. Devo numerar pela extremidade da esquerda, pois é ela a mais próxima do radical. Então, fico na cadeia principal com o carbono da extremidade da esquerda, o número 1, que é o CH3, depois o CH, o 2, o CH2, o 3, o CH2, o 4 e o CH3, o 5. A nomenclatura ficaria da seguinte forma. O radical CH3, como tem um carbono apenas, é o radical metil. A cadeia principal, como ela tem 5 carbonos, é o pentano. Como o metil está preso ao carbono 2, eu fico com 2-metil pentano. Ou metil-2-pentano. O segundo exemplo, como podemos visualizar na tela, é uma cadeia maior. É a cadeia CH3, CH2, CH para baixo, CH para a direita, CH3 para baixo, CH3. Volto no CH, CH2, 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 CH3. A cadeia principal é a sequência que tem 7 carbonos que está sendo visualizada na tela. O que fica fora é o radical. Então, eu tenho o radical metil e o radical etil. Em pontilhado, eu também teria a sequência em linha, que também teria 7 carbonos, só que ela me daria apenas um radical. Então, eu fiquei com aquela que me deu 2 radicais, que foi o metil e o etil. Eu numero pela parte de baixo da cadeia, que é a parte do CH3. Então, CH3 é o carbono 1, CH é o carbono 2, CH é o carbono 3, CH2 o 4, CH2 o 5, CH2 o 6 e CH3 o 7, como podemos visualizar na tela. Eu tenho o CH3, que é o radical metil, e o CH2, CH3, que é o radical etil. A cadeia principal é o heptano. Organizando tudo agora, o nome, pela ordem alfabética, eu teria etil, hífen 3, hífen metil, hífen 2, hífen heptano. Eu escrevi primeiro etil para depois metil, pela ordem alfabética do nome dos radicais. Ou 3, hífen etil, hífen 2, metil, heptano. Eu ainda poderia escrever metil 2, hífen etil 3, hífen heptano, seguindo daí a ordem de complexidade, primeiro escrevendo o radical etil. Cadeias insaturadas. A classificação da cadeia, a nomenclatura da cadeia, é dada da seguinte forma. Primeiro, a cadeia principal é a sequência que apresenta a insaturação e só depois o maior número possível de carbonos. Então, o primeiro critério é que a cadeia principal na insaturação, na cadeia insaturada, tem que ter a insaturação. Repito, a cadeia principal obrigatoriamente apresenta a insaturação. Segundo, a numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima da insaturação. Se a insaturação estiver no meio da cadeia, aí então devemos partir pela mais próxima do radical. Exemplos. Eu tenho na tela a cadeia CH2, dupla C, para baixo CH2, CH3, para a direita CH2, CH2, CH3. A cadeia principal é a sequência que está indicada aí, com o maior número de carbonos e que passa pela dupla ligação. E o que fica fora é o radical. Cadeia principal, raiz mais N, radical, raiz mais il. Então, eu tenho o radical etil e a cadeia principal é a pente-1-eno.
pente 1-eno, por quê? Porque a ligação dupla encontra-se entre os carbonos 1 e 2. Organizando o nome, eu fico com etil-2- pente-1-eno. Ou 2-etil-pente-1-eno. Segundo exemplo, eu tenho CH3, C dupla CH2 para baixo, para a direita CH para cima CH3, para a direita CH2, C para baixo dupla CH2, para a direita CH3. A cadeia principal obrigatoriamente tem que ter as duplas ligações, então ela está escolhida de forma que vocês podem visualizar na tela. CH2 dupla C, CH, CH2, C dupla CH2. O que fica fora é radical. Devo numerar pela extremidade mais próxima da dupla. As duas duplas encontram-se equidistantes às extremidades, então devo numerar pela extremidade mais próxima do radical. As duas extremidades estão equidistantes dos dois CH3, porém tem um CH3 que está no carbono mais próximo da extremidade da esquerda. Então eu numero pela extremidade da esquerda de baixo, de modo que eu vou ter CH2 como carbono 1, C carbono 2, CH3, CH2 4, C5 e o CH2 6. Eu tenho então 3 radicais metil, onde eu vou escrever então trimetil, hífen 2,3,5, hífen. Cadeia principal tem 6 carbonos X, hífen 1,5, pois uma dupla encontra-se entre 1 e 2, eu fico com o número 1, outra entre os 5 e 6, eu fico com o número 5, hífen dieno. Trimetil, hífen 2,3,5, hífen X, hífen 1,5, hífen dieno. Ou 2,3,5 trimetil X, hífen 1,5 dieno é o nome da cadeia.